Mix Labs, sua agência de podcasts. E se você tem um podcast ou conhece alguém que tem um podcast e está interessado em serviços de edição e mixagem de áudio, conheça a Mix Labs. Com a Mix Labs, a qualidade do seu podcast será elevada para um próximo nível com preços acessíveis. Tá esperando o quê? Segue a gente no Instagram, @mixl_abs. Te espero lá. E boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui esta noite. E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Cara, o que vocês estão achando aí dessa semana maluca de postagem? Semana não, né? Semana não, mês. Porque vai ser um mês no mínimo, tá? De postagens diárias, de episódios longos e tal. Parte 1, parte 2, ou inteiros e tudo mais. Né? Deixa nos comentários depois ali o que vocês estão achando, tá bom? E, bom, se você ainda não é inscrito aqui no Spotify, por favor, se inscreva neste podcast, deixe as suas estrelas e compartilhe o episódio com todo mundo que você conhece que curte o terror, tá? Me segue lá no Instagram, também o Não Durma Horror, tá? Siga também o Insta da Mix Labs, tá bom? Se você tem um podcast e quer fazer edições, é só contatar. E é isso, sem mais enrolação, então, né? Pro deleite de vocês, porque ninguém gosta de me ouvir falar aqui. Fiquem com o conto de hoje, que é muito bom, diga-se de passagem. No dia 18 de junho de 2006, um garoto órfão de 13 anos de idade foi encontrado morto em um restaurante de rede de fast food, mais conhecido como McDonald's, em Nova York. Ele usava uma roupa verde e ao seu lado foi encontrado um caderno, com anotações feitas pelo falecido e que levam as autoridades à hipótese de suicídio. Porém, ainda há muitas dúvidas sobre esse caso. Como o menino fugiu do orfanato? Por que ele foi a um restaurante que, segundo um mapa da cidade, ficava a 2 quilômetros de seu orfanato? E a maior pergunta: por que as autoridades não deram quase nenhuma informação do caso? Várias perguntas sem qualquer resposta. Em pouco tempo, o caso caiu no esquecimento, isso até 10 anos depois. No dia 4 de dezembro de 2016, um homem que não revelou o seu verdadeiro nome em um fórum de teorias da conspiração da Deep Web afirmou ter trabalhado na rede de fast food e disse que o caso foi encoberto pelas autoridades, que receberam propina do McDonald's. E devido a isso, é quase impossível achar essa notícia na internet. Porém, tem algo além e obscuro que apenas quem trabalhava no McDonald's sabia. Ele afirmou que o conteúdo das anotações foi alterado pelos funcionários do restaurante onde o corpo foi encontrado. E mais, ele disse que o menino não era do orfanato. Os próprios funcionários trocaram suas roupas pelo uniforme. Além disso, estava sujeito a sérios riscos colocando isso na internet, mas mesmo assim a verdade precisa ser revelada depois de tanto tempo. Ele postou o real conteúdo da mensagem do rapaz que você encontrará logo abaixo. Bom, leia por sua conta e risco. Você certamente conhece a rede de fast food McDonald's. Convenhamos, quem não conhece? Todo santo dia, pelo menos uma propaganda desse maldito restaurante passa na TV. O que muitos não sabem é que o McDonald's possui uma instituição de caridade responsável por acolher órfãos e moradores de rua, chamada Casa Ronald McDonald's. Isso pode parecer normal, afinal, apenas certas empresas possuem institutos de caridade. O que ninguém sabe é que, entre as instalações da Casa Ronald McDonald, existe um tipo específico, um distinto das demais. Elas não têm fachada para indicar que não são casas do instituto. Não tem número nem endereço e geralmente ficam em locais isolados sem nenhum movimento. Elas são um tanto raras, existindo apenas em cidades grandes com influência econômica em seu país. O único jeito de chegar às mesmas é se você for levado até elas.
E isso aconteceu comigo. Eu nunca conheci meus pais de verdade. Eu sou o que eles chamam de garoto mau. Eu já passei por diversas famílias, mas elas sempre me devolviam 1 ou 2 anos depois. Eu me lembro do carinho que eles me davam, mas infelizmente eu nasci para decepcionar famílias e por isso acabei sendo despachado regularmente por elas. Era dia 17 de junho. Eu estava no centro de atendimento. Minha assistente social havia chegado. Ela era loira, com belos olhos azuis. Ela chegou até mim para ver o cansaço em meus olhos. Bem, você novamente foi um menino mau. Agora só lhe restam 2 opções: escola militar ou a casa Ronald McDonald, que milagrosamente propôs lhe acolher em uma de suas instalações. Eu nunca teria paciência com os sargentos e acordar 5 horas da manhã. Não me faça rir. Além disso, o que teria de mais em ficar em um orfanato em homenagem a um palhaço de rede de fast food? Isso é meio óbvio, né? Eu prefiro ficar na casa Ronald McDonald's, é claro. Eu disse, sem saber que essa seria a pior escolha que eu faria em todos os meus 13 breves anos de existência. Bem, então arrume suas coisas. A gente vai sair daqui em 1 hora. Fiz como ela mandou. Peguei uma mala grande onde guardava roupas que minhas famílias adotivas me deram. Peguei também uma mochila onde guardei alguns cadernos, meu celular, uns agasalhos e algumas outras coisas. Também levava um álbum contendo fotos de todas as famílias que me adotaram. Eu gostava de ter tudo aquilo, pois me trazia boas lembranças, mas como eu disse, eu nasci para decepcionar famílias. Então, eu saí do centro para a calçada, onde vi minha assistente social me esperando ao lado de uma van, na qual entramos e seguimos viagem. Depois de um tempo andando dentro da van, eu dei uma olhada na janela para ver onde nós estávamos. Passamos pelo centro e eu reconhecia cada um dos lugares. Certa vez, quando eu tinha 11 anos de idade, eu vim aqui com os meus amigos até um bar para encher a cara. Bons tempos. Depois de quase 1 hora, a van parou e a assistente social disse: "Chegamos." Eu olhei para fora da van e vi que estávamos estacionados em frente a um edifício cinza, sem janelas. Não tinha nenhuma fachada, não tinha número nem endereço. Não tinha sequer uma decoraçãozinha qualquer. "Tenho certeza que é aqui?" Uma pergunta idiota que fiz. Claramente ela já devia saber que era ali, mas a mesma parecia surpresa também. Ela olhou mais um pouco para o lugar pela janela da van. "Nós já tivemos alguns casos que passaram pela casa Ronald McDonald." Eu nada disse, deixando-a prosseguir. "Além disso, eles assumem total responsabilidade pelas pessoas que acolhem, então provavelmente nós nunca mais nos veremos." Eu desci do carro. Peguei a alça da minha mochila com a minha mão direita e a coloquei nas costas. A assistente social foi até o porta-malas, onde pegou minha mala. Aproximamo-nos do local estranho. Em sua frente haviam 2 portas de ferro que se abriam após a minha assistente falar com alguém pelo celular dela. Sim, era necessário falar com alguém por fora do edifício para poder entrar. Eu estranhei, obviamente, mas não tinha outra opção. As portas se abriram e fecharam logo após que entramos. O interior era mais estranho ainda. O lobby do local tinha cadeiras, daquelas que você encontra em um hospital. O local era mal iluminado e tinha portas que davam acesso a vários corredores brancos. No fundo do local havia uma janela com uma mulher vestida de enfermeira. Fomos na direção daquela mulher que estava de costas. Ela digitava rapidamente algo em seu computador. Minha assistente social se aproximou e disse: "Oi." A mulher não se virou. Ela estava usando uma maquiagem de palhaço igual à do Ronald McDonald. Ela nos deu um breve sorriso. "Ah, olá, vocês já chegaram." "Sim, aqui está o garoto." Ela olhou para mim com um sorriso em seu rosto. "Oi, menino, você vai gostar muito de ficar aqui." Decidi ficar quieto, analisando mais e mais aquela situação. A minha assistente pegou de sua bolsa todos os meus documentos e deslizou-os por um espaço abaixo da janela para que a enfermeira pudesse pegar e os inspecionar.
Depois disso, elas discutiram um pouco. E então, olhou para mim com uma cara de ódio. Um calafrio subiu em mim e acabei surtando. Não, eu não quero ficar aqui não. Eu falei apavorado. Eu prefiro ficar na escola militar. Sério, me leva para a escola militar. Ambas as mulheres olharam para mim. A enfermeira disse então, com o mesmo sorriso cravado em seu rosto: O que foi, garoto? Você tem medo de palhaços? A assistente social olhou para meus olhos. Ela estava com raiva e disse em um tom alto: não seja idiota. Você iria odiar aquela escola militar. E afinal de contas, o que tem de mais em uma casa de acolhimento do McDonald's? Isso mesmo, disse a enfermeira palhaça, que logo após olhou para um corredor. Lá vem o comitê de boas-vindas. Ela disse com um sorriso largo na face e logo depois fechou a janela com uma portinha retrátil. Minha assistente social olhou em meus olhos novamente. Olha, eu tenho que ir. Você vai ficar bem. Até mais. Ela se virou de costas e saiu pela mesma porta que entramos, logo fechando-a novamente. Eu corri para a mesma e dei vários murros enquanto gritava: Não deixa aqui sozinho. Por favor, me ajuda. De nada adiantava. Eu me afastei e olhei para o corredor. Eu pude escutar risadas e depois vi algumas sombras chegando cada vez mais próximas. Eu corri para um canto, olhando tudo aquilo que estava acontecendo. Eu podia ver pessoas com trajes de enfermeiros usando maquiagens de Ronald McDonald, iguais às da enfermeira que me recebeu. Eles seguravam ferramentas metálicas e se aproximavam cada vez mais, com sorrisos medonhos em seus rostos e altas gargalhadas que mais pareciam berros, vindo de pessoas insanas e maníacas. Fiquem longe de mim! Eles me cercaram. Haviam homens e mulheres, todos saltitando ao meu redor. Um deles colocou a mão na minha boca, impedindo meus gritos, e logo depois eu pude sentir uma agulhada no meu braço. Quem quer que o tenha feito acabara de injetar algo em mim através de uma seringa. Após a injeção, todos riram ainda mais alto. Eu senti meus olhos pesarem e caí no chão, quase desacordado. Um sorriso se formou em meu rosto, contra minha vontade. Então, o enfermeiro palhaço que me atacou chegou perto de mim e as únicas palavras que eu pude escutar antes de desmaiar foram: Você vai se divertir muito conosco. Depois de muito tempo desacordado, eu abri meus olhos e vi que tudo ainda girava. Eu não sabia que tipo de droga eles haviam injetado em mim, mas com certeza era muito potente. Quando passou a tontura, eu olhei direto ao meu redor. Eu estava em uma maca de hospital, dentro de um quartinho branco, vestindo uma roupa de hospital clássica. Eu olhei para um dos meus lados e vi uma porta. Em um impulso, eu levantei da cama e caí no chão. Segurei-me para não soltar quaisquer som de dor. Eu me arrastei até a porta da salinha, tentando abri-la, mas estava trancada com um cadeado. Que droga! Eu falei baixinho. E então coloquei meu ouvido contra a porta, pela qual pude escutar sons de gritos ao longe, seguidos de risadas maníacas como as dos enfermeiros. Minha espinha gelou. Aquilo com certeza não era uma casa de acolhimento, nem podia ser uma casa ao Ronald McDonald, pelo menos não como eu via nas fotos. Vi minha mochila no canto, arrastei-me até ela, abri e a única coisa que sobrara lá dentro era um álbum de fotos. Mas na frente estava escrito em vermelho escuro, como que em um aviso: Olhe as fotos. Eu não deveria olhar. Eu pressentia algo muito ruim naquilo, mas eu fiquei curioso demais. Eu tinha que abrir e assim eu fiz. Logo, eu me arrependi profundamente. Eram como fotos de cenas de crimes, porém as vítimas eram pessoas que eu conhecia e muito bem. Eram os membros de cada família que me acolheu. Eu comecei a chorar ao ver as fotos das mães que eu tive, todas brutalmente assassinadas. Eu não aguentei, meu estômago se revirou e eu vomitei. Voltei a olhar o álbum, virando cada folha rapidamente, vendo meus pais, tios e meus irmãos, todos mortos.
todos mortos com as tripas para fora, suas cabeças estouradas, espatifadas no chão. Mas o pior era a última página. Eu vi a minha assistente social indo até a van. Depois, outra imagem dela, olhando para trás. Agora, ela aparece com a boca aberta como se gritasse. Depois, em outra foto, ela aparece caída no chão, ao lado da van, com um monte de buracos em sua cabeça. Seu tronco desnudo estava aberto por completo e sangue manchava todo o chão ao redor. Depois, uma outra foto, contendo a mesma enfermeira palhaça que nos recebeu, jogando um líquido no corpo da assistente e na van. E logo depois, jogando um isqueiro, incendiando-os. A enfermeira estava rindo com aquele sorriso macabro, psicótico. O mesmo sorriso que todos os funcionários desse local infernal possuem. Então eu vomitei ainda mais. E, bom, por hoje é só. Amanhã temos a parte 2 dessa creep que tá sensacional. Se você tá afim de ouvir, bom, é só ficar ligado aqui no podcast e acompanhar a gente. E, bom, para você não perder nenhuma creepypasta, é só você se inscrever aqui no Spot e adicionar o sininho ali, ativa a opção. Sempre que sair um episódio novo, você vai ser notificado. Belezinha? Então, bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã seguimos com a parte 2 e final desse conto aqui do Ronald McDonald's. Tenha uma boa noite.